Boa tarde a todos, eu sou o professor Rodrigo Robaina. Hoje é dia 15 de junho de 2016, leciono a disciplina de Geografia e hoje trarei uma aula para vocês dupla. Ela tem assuntos que são do oitavo ano e do nono ano. Nós combinamos em sala que eu passaria uma atividade de acordo com esse vídeo e as orientações estão aqui ó, embaixo na descrição do vídeo. Pode pausar o vídeo, dar uma lida antes no roteiro, que vocês precisam prestar atenção, ok? Então, segue essas orientações, anota tudinho conforme está aqui embaixo, e na aula iremos discutir a respeito, faremos a correção e tudo mais. Combinado? Então vamos começar. E mais, irei provar para essa galera aí que acha que geografia física não tem nada a ver com política, tem tudo a ver. Eu vou sair da Amazônia Física e vou chegar na política numa boa e vocês vão perceber que tem tudo a ver. Vamos lá? Primeiramente, a Amazônia é uma floresta equatorial, latifoliada, perene e também é a maior bacia hidrográfica do planeta. Latifoliada, vamos lá, glossário, latifoliada, folhas grandes, perene, as folhas não caem em uma específica estação do ano, como aquelas florestas temperadas, que durante o outono as folhas caem, elas ficam sem folhas para poder sobreviver ao inverno, ao rigoroso inverno. Isso é um sistema de adaptação. Mas a Amazônia tem água sempre, tem temperatura sempre, então as plantas conseguem se desenvolver numa boa. Porém, é importante você saber que o solo é pobre. É isso aí, o solo tem pouco nutriente. Por chover muito, o solo passa pelo processo de lixiviação. Professor, não sei o que é processo de lixiviação. Você vai fazer o seguinte, para o vídeo não ficar tão longo, vai lá no Pai Google e ele vai me ajudar a te explicar isso aí. Se você não entender o que é processo de lixiviação, na sala a gente vai discutir, porque senão eu vou perder o foco. Combinado? Então, continuando. A Amazônia, ela por possuir um solo muito pobre, ela vive em sistema de clímax, ou seja, ela se alimenta da própria matéria orgânica produzida. As folhas caem, apodrecem, os animais também vão se decompor e aquilo vai formando a matéria orgânica. Se você tira aquela cobertura vegetal, você quebra um ciclo e você começa um processo de desertificação. Por isso que é tão problemático o desmatamento na Amazônia. É fundamental a preservação desse bioma, porque ele regula o clima tanto da América do Sul quanto do mundo. Ele fará, se eventualmente o bioma amazônico desaparecer, ele vai impactar muito no nosso país, muito na nossa parte continental, América do Sul, e também em outras partes do planeta, porque a Amazônia tem a capacidade de jogar uma quantidade muito grande de umidade no ambiente. Ok? Então, lembrem-se disso aí. E como que funciona o processo de desmatamento da Amazônia? Funciona aquele ciclo que eu já apontei para vocês. As terras que são devolutas, elas são demarcadas, as árvores nobres são derrubadas, vendidas, e muitas das vezes árvores que são ilegais, elas vão para madeireiras que são legais, eles conseguem fazer esse contrabando, tornar uma madeira ilegal legal, aí lucra em cima disso. O restante daquela vegetação é retirada através da queimada e por último é posto o gado. Por que colocar o gado? O gado é para sinalizar que ali está acontecendo uma produção econômica, para conseguir tornar aquela terra legal para o governo, emitir um documento e depois o chamado grileiro conseguir comercializar essas terras. Então, infelizmente, só no ano de 2012, segundo os dados do Greenpeace, a Amazônia ela passou por um intenso processo de desmatamento, principalmente nessa área aqui, turma, ó, chamado Arco do Desmatamento. Por quê? Do centro-oeste vem a expansão agrícola, principalmente de soja, e aqui já na região norte, a pecuária extensiva e de baixa produtividade, que o boi não está lá para ganhar, fazer dinheiro para o dono, ele está lá para marcar a terra para o dono e torná-la legal. Perceberam que
Já existe um contexto político relacionado ao físico? Beleza? Então, acompanha aí. Então, todos esses problemas ligados ao desmatamento, eles, infelizmente, conforme eu falei lá dos dados do Greenpeace, uma área só no ano de 2012, 5 vezes maior do que a cidade de São Paulo, foi derrubada, foi devastada. E sabe quando essa floresta vai ser recomposta? Talvez nunca. Por quê? Lembra que eu falei que o solo é pobre? As plantas não vão crescer ali do nada. A Amazônia ela passa por um processo de desertificação intenso por conta do desmatamento. E se nós não preservarmos e tudo mais, nós perderemos esse importante bioma que tem um papel fundamental de regular o nosso clima, permitir que em áreas do nosso país tenha chuva. Se o Nordeste, a parte do sertão, a chamada depressão sertaneja, já passa por um processo de estiagem durante alguns períodos do ano, sem a Amazônia, vai ficar muito e muito pior. Por isso que é tão importante. Outro ponto ligado à Amazônia é a questão da falta de fiscalização. Aí eu já chego na parte política. Por que a falta de fiscalização? Primeiro, a Amazônia ela está em 61% do Brasil. O Brasil já é imenso. O Brasil tem aproximadamente 8,8 milhões de quilômetros quadrados. É um país gigantesco. Agora você pensa, a Amazônia é daquele tamanho todo e um efetivo para fiscalizar. Beleza? Olha só o problema. Infelizmente, o Brasil não dispõe de um efetivo tão grande de agentes para poder fiscalizar. Criou-se até alguns órgãos, temos a Sudan, Projeto Calha Norte, o Civan, vários projetos foram criados, mas em relação ao sucesso desses projetos, um sucesso efetivo e expressivo não aconteceu. Então, é importante vocês destacarem no material de vocês que muitos processos ilegais ocorrem na Amazônia. E um deles, um problema que é originado na Amazônia e vai impactar talvez na nossa vida, que já de fato já está impactando aqui nos centros urbanos, nas grandes aglomerações urbanas, é o tráfico de drogas. Sabe por quê? Em uma região lá na Bolívia, chamado Vrai, é um vale lá na Bolívia, é bem distante da urbanização. Para chegar lá, realmente só de helicóptero ou de barco. E acontece o seguinte, os chamados cocaleiros, que são os plantadores de coca, eles promovem o cultivo da planta e na própria floresta eles desenvolvem os laboratórios da selva, que são, na verdade, barracões cheios de produto químico que eles conseguem conceber o produto final, que é chamada cocaína. E o cloreto, né, de cocaína, ele vai ser embalado, é a parte mais pura, né, dessa droga, ela vai ser embalada e começa a vir para os grandes centros urbanos. E por incrível que pareça, boa parte do tráfico ele é feito através das mulas. As chamadas mulas são os mochileiros, são grupos pequenos que colocam a droga na mochila e atravessam a Cordilheira dos Andes. São dias e dias andando. Eu até passei um vídeo, tá, para vocês a respeito disso. São vários dias andando, passando por várias adversidades, inclusive facções rivais tentando roubar a mercadoria, e isso chega até um centro urbano e a partir daí ela é adulterada para que possa render mais e o traficante obter uma lucratividade maior. É adulterada, colocada outras substâncias químicas e isso vai chegar até o consumidor final, que são as pessoas que infelizmente favorecem e sustentam essa atividade. A folha da coca, por incrível que pareça, todo mundo acha que só tem essa finalidade. A folha da coca é produzida refrigerante, é produzida cosméticos, são produzidos suplementos alimentares devido à composição. É uma planta muito rica
em nutrientes. E esses nutrientes, muitos deles fazem bem à nossa saúde, só que quando manipulado de forma errada, produz um entorpecente que é a cocaína. Da cocaína se produz o crack, que é uma droga que ainda vai gerar outras mazelas sociais que são ainda mais graves. Vocês podem observar isso aí nos noticiários de jornal. Então, perceberam como a questão física está atrelada à política? Então, turma, eu faço esse fechamento sobre o problema na Amazônia, o problema do desmatamento, o problema do narcotráfico, onde o narcotráfico ele lucra até 1 trilhão, é um comércio de quase 1 trilhão de dólares ao ano. Ou seja, é muito expressivo. Para vocês terem noção, o Brasil não tem nem 3 trilhões de PIB. Tem 2,2, 2,3 de PIB, depende do ano. E vocês terem uma noção, o narcotráfico está lucrando quase, né, quase a metade do PIB brasileiro. Então é muito dinheiro que está sendo posto em jogo e esse dinheiro entra porque existem financiadores, que é o consumidor final. Então eu encerro esse conteúdo, o vídeo já está um pouco extenso, já está com 11h10, 11h12 e mais uma vez não tem edição, não tenho tempo para fazer essa edição. Quando eu tiver um tempo livre, eu vou fazer um vídeo mais produzido, vou colocar algumas imagens, vou colocar alguma parte de um vídeo, mas por hora, turma, é o que eu vou produzir para poder enriquecer as nossas aulas e também otimizar o nosso tempo. Combinado? Então, mais uma vez, observa aqui a descrição do vídeo. Feito isso, faça a sua atividade. Em aula nós discutiremos mais a respeito. Parece que eu estou adivinhando. Eu já sei que na próxima aula vocês vão ficar me zoando por causa aqui do meu porquinho. Porquinho da minha esposa. Tá? Não adianta vir me zoar não. Tiago, Lourinho, tá? Me zoaram aí já uma semana por causa do mosquito. Sai fora, mosquito!